Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a palavra de Deus nesse momento, no primeiro versículo das Escrituras Sagradas, Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Gênesis 1 e 1. Vamos iniciar lendo este verso, qual diz assim: Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai. Como é bom sentir a Tua presença, Deus. Como é bom nos ajuntarmos, Senhor, para exaltar o Teu excelso nome. Pai, nós somos privilegiados por estarmos aqui, Senhor, por estarmos respirando ainda o Teu ar, Pai. O ar que Te pertence, mas que o Senhor concede a nós para nos manter vivos nesta terra, entendendo, Pai, que todo ser que ainda respire, louve ao Senhor. Pai, muito obrigado por estes louvores, por estas orações, por esta primeira parte do culto até aqui. E já estamos agora, Senhor, entregando essa segunda parte, na qual, Senhor, nós estamos abrindo a Tua palavra, para nela podermos meditar e dela podermos aprender, Senhor, extrair lições preciosas para a nossa vida. Que ela venha de encontro, Pai, às necessidades da alma, do coração, da vida de cada um de nós, pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se eu pedisse que você viesse até o altar nesse momento e por 10 minutos você resumisse o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Se eu pedisse para você dizer do que esse livro fala e que lições ele traz para a nossa vida, você conseguiria fazer isso? Você conseguiria fazer um resumo do livro de Gênesis? Talvez muitos de nós não conseguiríamos, mas é exatamente isso que nós vamos procurar fazer nessa noite. Nós vamos fazer um resumo desse primeiro livro da Bíblia, e se Deus permitir, em outras oportunidades, nós iremos fazer também com os outros livros da Palavra de Deus. O que é então que é essencial nós sabermos acerca do livro de Gênesis? Obrigado, irmão Júnior. O que é essencial nós sabermos com respeito a esse livro? Começando pelo autor. Quem é o autor humano do livro de Gênesis? Na verdade, não existe nenhuma afirmação clara acerca de quem escreveu esse livro. É diferente, por exemplo, quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nas quais o escritor das cartas, ele já começam as cartas dizendo o seu nome. Por exemplo, Paulo, ao escrever as suas 13 cartas, ele indica que ele é o escritor das cartas logo no início. Porém, com os livros do Antigo Testamento não é assim. Nós temos que, muitas vezes, meditar, pesquisar, para descobrirmos quem escreveu cada um dos livros do Velho Testamento. Porém, apesar de não ter uma afirmação clara de quem escreveu esse livro de Gênesis, existem pistas, tanto de dentro como também de fora da Bíblia, que indicam que o escritor de Gênesis foi o grande legislador Moisés. E nós vamos ver mais na frente que não apenas do primeiro livro Moisés é o escritor, mas também dos 4 próximos livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que juntos são chamados de Pentateuco, porque Penta, 5, lembra do Brasil? Quando ele ganhou o 5º título, e ele foi pentacampeão. Então os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram escritos provavelmente pelo mesmo homem que é Moisés. E por que esse nome, pastor? Gênesis.
palavra Gênesis vem de uma palavra grega que significa, adivinhem? Começo. Gênesis significa começo, porque é justamente isso que o livro de Gênesis mostra, o começo de muitas coisas. Só para você ter uma ideia, Gênesis mostra o começo dos céus e da terra, o começo da humanidade, do ser humano, o começo do pecado, o começo das raças, porque existem raças, das nações, ou seja, dos países, dos continentes e até também dos idiomas. Porque um fala português, outro fala inglês, outro fala alemão. Gênesis explica por quê. Então, nós poderíamos resumir em uma palavra, pastor. Se fosse para resumir Gênesis em uma palavra, a palavra seria começos. Porque Gênesis, é por isso que ele é o primeiro livro da Bíblia, porque ele é o livro que narra os começos, os inícios de tudo. E com respeito à estrutura, esse livro ele pode ser resumido ou dividido em duas partes, duas grandes partes. A primeira parte é a parte da história primitiva, e a segunda parte é a parte da história patriarcal. Vamos lá? Primeira parte do livro de Gênesis é a parte da história primitiva, capítulos 1 a 11. É o que vai mostrar o início do planeta Terra, do sistema solar, enfim, dos céus, da terra, das raças. E aí a segunda parte, que é a história patriarcal, vai falar sobre os patriarcas, sobre os homens que iniciaram a nação de Israel. Então, repetindo, Gênesis pode ser dividido em duas partes principais. Capítulos 1 a 11 é a parte da história primitiva, e os capítulos 12 a 50, a maior parte de Gênesis fala sobre a história patriarcal. E se você pegar cada uma dessas duas metades, digamos assim, elas também podem ser fatiadas, cada uma delas, em 4 partes, ou em 4 nomes. Por exemplo, a história primitiva, que vai dos capítulos 1 a 11, pode ser dividida em 4 palavras. Quais são essas 4 palavras? Preste atenção: criação, queda, dilúvio e Babel. Criação, queda, dilúvio e Babel, Torre de Babel. Então, com essas 4 palavras, nós podemos resumir os capítulos 1 a 11 de Gênesis, a primeira parte do livro de Gênesis. Vamos começar com a criação. Irmãos, é assim que o livro de Gênesis começa. Nós lemos o verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis não começa dizendo que Deus existe, provando a existência de Deus. Não. Já começa logo dizendo o que foi que ele fez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque na época de Moisés, já existiam histórias de como os deuses dos outros povos haviam criado a terra. E é muito interessante as histórias de como esses deuses criaram, porque muitas vezes você vai ler e você vê que os deuses estão brigando entre si enquanto eles criam a terra, ou então um está pedindo a ajuda do outro para criar. Moisés vai combater isso aí. Tem gente que acha que os capítulos 1 e 2 de Gênesis foram escritos para combater a teoria da evolução, de que o homem veio do macaco. Não. O início da Bíblia foi escrito para combater a idolatria, a ideia de que existem outros deuses, a ideia de que outros deuses têm poder, de que eles criaram a terra. Não, Moisés diz, não, isso é mentira. A verdade é que existe apenas um Deus, e ele sozinho, sem a ajuda de ninguém, criou todas as coisas a partir do nada, inclusive o ser humano. Foi ele que criou. Então o propósito do início de Gênesis com a criação é mostrar que Deus é o Criador. Ele sozinho
criou todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, a primeira palavra que resume a primeira parte de Gênesis é criação. O problema é que após criar o primeiro casal e providenciar tudo o que era necessário para ele, nós vemos isso nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, Deus formou um jardim onde não faltava nada e colocou lá o primeiro casal. Deus deu uma proibição, apenas uma, que eles não comessem de uma única árvore. Nós encontramos isso lá no capítulo 2, versos 15 a 17. Olha comigo, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Os versos anteriores vem mostrando como Deus providenciou água, Deus providenciou alimento, Deus providenciou trabalho, Deus fez tudo. E Ele deu apenas uma ordem, uma proibição. Verso 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tentados pela serpente, o primeiro casal cai em tentação. Desobedece à única proibição que Deus deu. Por causa disso, o pecado entra no mundo, e com o pecado muitas consequências, inclusive a própria expulsão do jardim do Éden. O primeiro casal é expulso do jardim. Tudo isso é descrito até o capítulo 3 de Gênesis. E nos capítulos seguintes, irmãos, nós vemos que o primeiro casal acaba gerando filhos. E eles acabam tendo descendentes. E assim a população da terra vai crescendo. E assim a humanidade vai aumentando em quantidade, mas não apenas em quantidade, também em maldade. Daí vem o castigo de Deus para a maldade do homem. Terceira palavra que resume a primeira parte de Gênesis, que é a palavra dilúvio. É por causa do aumento desenfreado da maldade humana que Deus decide destruir a população mundial por meio de um dilúvio de proporções gerais. Há quem pense que o dilúvio foi apenas algo local, mas os estudos têm demonstrado que ao longo de todo o planeta Terra houve algo que trouxe consequências mundiais. Somente um homem acha graça perante o Senhor, é favorecido por Deus. Esse homem é Noé. Deus poupa a vida de Noé através de uma arca que ele manda Noé construir. E aí Deus inicia a humanidade por meio dos sobreviventes do dilúvio. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 6, versos 5 a 10. Gênesis 6, 5 a 10 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Naquela época já era assim. Então se arrependeu o Senhor, verso 6, de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O arrependimento aqui significa a tristeza de Deus por haver criado o homem. Verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça
diante do Senhor. Isso não significa que Noé riu diante do Senhor. Achar graça aqui significa que ele achou favor, ele achou benefício. A misericórdia de Deus alcançou Noé. E aí o verso 9 vai dizer: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então a quarta e última palavra que resume a história primitiva da raça humana, dos capítulos 1 a 11 de Gênesis, é Babel. Dilúvio vem, castiga a humanidade, mas a humanidade não melhora. A humanidade não progride espiritualmente. Não existe evolução espiritual na raça humana. Pelo contrário. É claro que isso não quer dizer, irmãos, que aqui e acolá Deus não teve os seus servos. Deus sempre tem servos fiéis ao longo da história. E o que esses servos fazem fica registrado na história. Não pense que você, que em um mundo corrompido como esse no qual nós vivemos, não existem servos fiéis. Sempre existiram e sempre existirão. E tudo que um servo fiel faz para Deus, fica registrado na história. Noé é um exemplo disso. No meio de uma geração corrompida, Deus viu, Deus olhou para alguém com graça por algum motivo. Noé tinha o coração voltado para Deus. Mas olhando de forma geral, a humanidade não havia aprendido, a humanidade não estava crescendo, a humanidade não estava aprendendo. E uma das provas disso é a Torre de Babel. É quando uma parte da raça humana pega uma cidade e dentro dessa cidade tem o propósito de levantar uma torre cujo topo chegasse até o céu, ou seja, fosse uma torre muito alta. E qual era a motivação dessas pessoas? A motivação deles era fazer com que o nome deles fosse conhecido, com que o nome deles fosse grandioso. Muitas vezes alguém constrói alguma coisa e ele assina aquela construção, ele quer ficar famoso através dela. E assim aconteceu com aqueles que quiseram construir a Torre de Babel. Eles tinham apenas uma linguagem, então eles iam se entendendo, iam construindo. E aí Deus contemplou aquilo, Deus viu que não ia dar certo. O que foi que Deus fez? Deus confundiu a linguagem deles. Daí Babel. Babel significa confusão. Deus confundiu a linguagem deles de tal forma que agora o que um dizia, o outro não entendia. Deus deu idiomas às pessoas, idiomas diferentes. Então agora, sem um entender o outro, um falava tijolo numa língua, o outro não entendia, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que se espalhar pela terra, e foi aí que nasceram os idiomas que nós temos até aos dias de hoje, né? Então todos esses começos que eu citei aqui, eles são narrados por Moisés nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Nós poderíamos resumir os primeiros 11 capítulos em 4 palavras. Lembra as 4 palavras: criação, queda, dilúvio e Babel. Vamos lá? Primeira palavra, criação. Segunda, queda. Terceira, dilúvio. Quarta, Babel. Confusão. O povo se espalhou pela terra. Um foi para a Ásia, outro para a África, outro para o Brasil, e por aí foi. Mas o que Gênesis quer mostrar mesmo, irmãos, não é tanto esses começos que eu citei. O que Gênesis quer mostrar mesmo é o começo do povo de Deus, o começo do povo de Israel. E para isso, Moisés vai gastar os capítulos 12 a 52.
de Gênesis. Os capítulos 12 a 50 de Gênesis são a segunda parte do livro, que são também chamados de história patriarcal. E também pode ser resumida em 4 palavras. Só que agora as palavras não são mais acontecimentos, e sim pessoas. Quem são essas pessoas que resumem Gênesis 12 a 50? São elas Abraão, Isaac, Jacó e José. O primeiro nome da segunda parte de Gênesis é Abrão ou Abraão. Irmãos, tudo começa, Gênesis 12 começa quando Deus vai até um homem morador de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus tinha a fama de ser um local onde as pessoas adoravam a lua. E Deus vai até um morador desta cidade e se revela para ele. Ordena que esse homem saia da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que Deus ainda vai mostrar para ele. E aí, além das ordens que Deus dá, Deus também faz promessas. Perceba que na Bíblia quase sempre é assim. Deus ordena, mas Deus também promete. Deus promete, mas também ordena. Então Deus ordena que Abraão saia, mas Deus também promete que vai acontecer algo muito bom se ele obedecer. Deus diz: eu te abençoarei, de ti farei uma grande nação, e através de você outras pessoas também serão abençoadas. Nós encontramos isso lá no capítulo 12, versos 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí vem as promessas no verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Verso 3 também. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Detalhe: essa pessoa para quem Deus prometeu bênção sem medida, era idoso, casado com uma mulher estéril. Dava para acreditar que dele Deus faria uma grande nação. Dava para acreditar que dele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Humanamente falando, não daria. Mas sabe o que Abraão fez? Ele acreditou na palavra de Deus e obedeceu ao chamado de Deus. Ele foi para onde Deus mandou que ele fosse. Ele foi para a terra de Canaã. E aí, depois de muitas vitórias, depois de muitas derrotas, depois de muitos capítulos da Bíblia, Deus finalmente cumpre a primeira parte da promessa que ele fez a Abraão. A primeira parte da promessa que ele fez a Abraão foi dele ter um filho. Lembra que a mulher dele era estéril e ele era já velho. Mas Deus cumpre isso. Deus cumpre essa promessa. Isso se encontra lá no capítulo 21, versos 1 e 2. Gênesis 21, versos 1 e 2 dizem assim: visitou o Senhor a Sara. Sara era a mulher de Abraão, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido.
Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus prometeu e Deus cumpriu. Abraão gerou um filho. Como era o nome desse filho? Isaque. Segundo nome que resume a segunda parte do livro de Gênesis é Isaque. Resumindo a história, Isaque nasce, Isaque cresce, e quando ele já é adulto, ele casa com uma mulher chamada Rebeca. Problema que Rebeca também era estéril. Na verdade, as 3 mulheres dos 3 primeiros patriarcas, as 3 eram estéreis. Porém, Isaque era um homem de oração, filho de Abraão. Por isso ele orou por Rebeca vários anos seguidos. E, em resposta à oração dele, Deus concedeu que Rebeca tivesse um filho. Olha a importância da oração. Oração por pessoas doentes, por pessoas que não podem gerar filhos, acaba sendo, se for da vontade de Deus, respondida pelo Senhor. Detalhe é que Rebeca não gerou apenas um. Rebeca gerou 2 gêmeos. O nome de um era Esaú e o nome do outro era Jacó. Muito bem. Terceiro nome que resume a segunda parte do livro de Gênesis é Jacó. É sobre as aventuras de Jacó que Moisés vai falar dos capítulos 27 em diante. Quando Jacó já é adulto, irmãos, ele e a sua mãe criam um plano para enganar Isaque, que estava querendo abençoar Esaú. Infelizmente, a Bíblia vai dizer que o pai gostava mais de um filho e a mãe gostava mais do outro. Então a mãe de Jacó, Rebeca, gostava mais dele. O pai de Jacó gostava mais do outro. Então o pai queria abençoar Esaú. E a mãe disse: não, vamos fazer com que ele te abençoe, Jacó. O que foi que eles fizeram? Enganaram Isaque e ele acabou abençoando Jacó. Jacó acabou então enganando o seu pai e o seu próprio irmão. O problema é que Esaú era um homem de caça, era um homem violento. Isso faz com que Jacó tenha que fugir para não morrer, para não ser morto pelo seu próprio irmão. E aí ele foge para uma terra, e nessa terra ele se depara com Raquel, famosa Raquel, irmã de Lia, filha de Labão, a quem ele se afeiçoa. Assim que ele vê Raquel, ele se afeiçoa a Raquel e se dispõe a trabalhar por ela por 7 anos. Porque imagina se essa moda pega. Ele quer trabalhar para o Labão, que era o pai da Raquel, e aí Labão diz: não, você não vai trabalhar para mim de graça não. Você trabalha 7 anos e eu te dou a minha filha Raquel. Isso está lá no capítulo 29, versos 15 a 20. Imagina se para dar a filha, os pais agora exigissem 7 anos de salário, né, ou 7 anos de trabalho. Imagina se essa moda pega nos dias de hoje. 14, né? Aumenta ainda mais, né? Capítulo 29, versos 15 a 20, diz assim: Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, preste atenção, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante, ou seja, era bonita de corpo e de rosto. Jacó amava a Raquel e disse:
7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Jacó amava tanto Raquel que 7 anos para ele parecia poucos dias. E aí ele trabalha os 7 anos, e os 7 anos terminam. E aí, quando os 7 anos terminam, o enganador que enganou o seu irmão, agora é enganado pelo seu sogro. Ao invés de dar a filha mais nova, ele usa uma estratégia e dá para Jacó a sua filha mais velha. E aí, quando Jacó vai reclamar, ele diz: não, aqui o costume não é dar a mais nova, não. Primeiro é a mais velha. Se você quiser a mais nova, agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter ela. E aí, sem poder dizer nada, sem poder reclamar, porque aqui nós vemos o funcionamento daquela famosa lei, que aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Aquele que enganou, agora está sendo enganado. E sem poder fazer nada, sem poder reclamar, Jacó trabalha mais 7 anos para ter agora a mulher que ele ama. Só que agora, contra a sua vontade, Jacó tem 2 esposas, Raquel e Lia. E essas 2 esposas acabam disputando uma com a outra para ver quem consegue o amor do seu marido. E elas acham que elas vão conseguir o amor de Jacó dando filhos para ele. Então começa uma batalha para ver quem dá mais filho para Jacó. E é daí que nascem os 12 filhos que Jacó vai ter, que vão se transformar nas 12 tribos de Israel. Por falar em Israel, alguém pode perguntar: pastor, de onde é que veio esse nome? Se ele se chama Jacó, por que o nome Israel? A gente vai ver isso agora. Finalmente chega o tempo de Jacó voltar para a casa dos seus pais. Só que, apesar de ser um homem rico, por causa da bênção de Deus, por causa do trabalho que ele teve, apesar de ter um time de futebol completo, com reserva de filhos, Jacó vê um empecilho para voltar para casa. O empecilho é o seu irmão, aquele a quem ele enganou. Jacó tem medo do seu irmão Esaú. Por causa disso, Jacó se afasta, voltando para casa. Jacó se afasta da sua família e ele começa uma batalha com alguém que se parece com um anjo. No caminho de volta, ele inicia uma batalha com alguém que se parece com um anjo. E algum tempo depois de lutar com esse ser sobrenatural, o ser sobrenatural diz para ele: Jacó, me deixa eu ir embora. E Jacó responde: eu não vou te deixar ir embora antes que você me abençoe. E é exatamente isso que o ser faz. O ser abençoa Jacó e diz: a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe, você lutou com Deus e com os homens, e você venceu. Israel significa aquele que luta e prevalece. Então, naquele momento, não era um anjo, mas o próprio Deus lutando com Jacó, permitindo que ele vença. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aí a história continua. Depois que ele recebe a bênção, Jacó continua o seu caminho, ele se encontra com o seu irmão e os dois se reconciliam. Os dois fazem as pazes. Os anos se passam, os filhos de Jacó e Israel crescem,
e algo muito ruim acontece entre eles. Um sentimento chamado inveja nasce no coração de uns para com um dos filhos de Jacó, que se chama José. Os irmãos de José têm inveja dele. E o sentimento fica maior quando José tem 2 sonhos e ele conta os sonhos para os seus irmãos. O problema é que nos sonhos os irmãos de José se inclinam perante ele. Então aquilo que já estava ruim no coração deles aumenta. O ódio deles pelo seu irmão aumenta, a tal ponto em que eles são capazes de vender o seu próprio irmão para uma terra estrangeira e ainda dão a entender para o pai, Jacó, que José estava morto. José é levado ao Egito e lá ele passa por muitas injustiças, lá ele trabalha, porém ele é caluniado, ele é preso, ele é esquecido, mas detalhe, José nunca se revolta contra Deus. Em nenhum dos momentos difíceis, José reclama de Deus, José se volta contra Deus, pelo contrário. Não importa quanto tempo passa, José continua sendo fiel. E por causa dessa fidelidade para com o Senhor, 13 anos depois, mais ou menos, de ser vendido, José se torna o governador de todo o Egito. Aquele que passou por provas, aquele que passou por tribulações, agora é recompensado, agora é honrado diante do Senhor. E por causa desse posto de governante, irmãos, José e seus familiares acabam se encontrando. Os irmãos de José não reconhecem, mas José reconhece os seus irmãos e passa a testá-los para ver se eles estão diferentes ou iguais a antes. E depois que José percebe que eles mudaram, que eles se arrependeram, José se revela para eles, diz: olha, eu sou José, vocês me mandaram para cá sem saber, e agora eu sou o governante de toda essa terra. José então manda buscar o pai, manda buscar a família inteira e cuida deles até a sua morte. E é assim que o livro de Gênesis termina, falando sobre a morte de José. Capítulo 50, versos 22 a 26. Gênesis 50. Eu não li a parte sobre a luta de Jacó com Deus. Então vamos voltar lá para o 32. Eu não queria deixar de ler essa parte. Aqui nós vemos a mudança verdadeira no coração de Jacó. É quando Deus muda o nome dele para Israel. Eu não queria deixar de ler. Capítulo 32. Versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 em diante. Diz assim: levantou-se, voltando para a casa do seu pai. Naquela mesma noite tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Mas você pensa que ele desistiu? Com uma parte da coxa deslocada, Jacó ainda continuava lutando. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel,
pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aí mostra o momento em que Jacó luta com o próprio Deus. Não era um anjo, era o próprio Deus. Mas pastor, como é que um homem luta com Deus? É Deus deixando o homem vencer. Se você fizer o seu máximo, eu vou te dar a bênção, eu vou te dar a vitória. E é exatamente isso que Deus faz com Jacó. Porque ele se esforçou, porque ele orou, Deus dá a vitória para ele. Agora sim, capítulo 50, para nós concluirmos, versos 22 a 26. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. O livro que começa falando de vida, termina falando de morte. Porque o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. E assim, nós resumimos em alguns minutos o primeiro livro da Bíblia. Se fosse para resumir em apenas uma palavra, Gênesis poderia ser resumido na palavra começos, porque é isso que o livro mostra, os começos de tudo que é bom, mas também de tudo que é ruim. Mas se você quiser resumir Gênesis em 8 palavras, as palavras seriam criação, queda, dilúvio, Babel, Abraão, Isaque, Jacó e José. Na próxima oportunidade, se Deus quiser, nós iremos estudar sobre Êxodo. Por que Êxodo tem esse nome? O que esse livro tem a nos ensinar? Mas antes eu queria encerrar trazendo algumas lições do livro de Gênesis. O que o livro de Gênesis pode nos ensinar de lição? Primeira lição que eu tiraria aqui é que Deus é soberano. Deus é soberano. Isso pode ser visto já nos primeiros capítulos, quando, do nada, sem ajuda de nada, sem ajuda de ninguém, Deus cria tudo o que existe. Com o poder da sua palavra, apenas ordenando, o mundo passa a existir. Então, o Deus da Bíblia não é como o Deus dos povos. Porque se você pegar os povos de Canaã, você vai ver que lá tinha o Deus da agricultura, lá tinha o Deus do amor, lá tinha o Deus da chuva, lá tinha o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus da casa, o Deus do campo, muito parecido com o que nós vemos em algumas religiões por aí, que tem a entidade das causas impossíveis, né? Tem a entidade do amor. Se eu quiser um amor, eu procuro quem? Você procura o fulano de tal.
Se você quer pagar uma conta, você não procura esse fulano. O bom mesmo é esse aqui. Mas eu estou doente. Então tem esse aqui. Então muitas vezes nos povos tem isso. O Deus da Bíblia, ele sozinho resolve tudo e ainda sobra tempo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Deus não precisa de ninguém. Essa ideia de que Deus precisa do ser humano, por isso Deus criou o ser humano, isso é balela. O Deus da Bíblia não precisa de mim. O Deus da Bíblia não precisa de você. O privilégio é nosso de poder servir a Ele. Ele não precisa da gente. Na verdade, eu creio que o trabalho seria melhor feito sem a gente. Mas Ele aceita. Não é, Senhor, está precisando de mim? Não estou não, mas eu te aceito. Viu? Eu te aceito. Tem um espacinho aqui para você. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus soberano. Deus não é afetado por nada que o homem faça ou deixe de fazer. Isso nos leva para a segunda lição que nós aprendemos aqui. O pecado traz consequências. Mas traz consequências para quem? Para Deus. Eu vou pecar porque se eu pecar, Deus vai ser envergonhado. Vai não, quem vai ser envergonhado é você, quem vai ser envergonhado sou eu. O pecado vai trazer consequência? Vai, para nós. Isso fica muito claro. Adão e Eva pecaram. Deus os expulsou do jardim. A humanidade toda pecou. Deus enviou o dilúvio. Consequências e mais consequências sobre o pecado. Pecado é algo totalmente desnecessário. Qual era a necessidade que Adão e Eva tinham de comer da árvore proibida? Nenhuma. Curiosidade, desejo, necessidade não. Então o pecado é algo desnecessário que traz consequências desagradáveis. O homem é expulso do jardim. Jacó engana. Consegui, me safei, conheci a Deus e agora não tem mais consequência. Aí lá na frente alguém engana Jacó. Então nós plantamos, algum tempo depois nós colhemos. O bom de estar com Deus é que Ele nos ajuda, Ele nos dá força para suportar as consequências, mas elas vão vir. Sempre elas virão. E aí, uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que Deus é fiel. Deus é soberano, pecado traz consequências e Deus é fiel. Deus chama o homem, manda esse homem sair da sua terra, dá para esse homem ordens difíceis, ao mesmo tempo ele faz promessas. Deus promete mais na frente que Abraão vai ser pai. Deus promete que Sara, a esposa dele, vai ser mãe. Ela é estéril, mas Deus promete que ela vai ser mãe. E o que é que acontece? Acontece exatamente o que Deus promete. É por isso que vale a pena confiar em Deus. É por isso que vale a pena servir a Deus. Porque Deus não é como o homem. O homem muitas vezes é ingrato, o homem muitas vezes tem um coração duro, não reconhece, não cumpre as promessas que faz. Deus é diferente. Deus promete, Deus cumpre. Sara, você vai ter um filho. Sara riu, achou graça, vou ter um filho. Sara, para Deus há algo demasiadamente difícil? O que eu estou prometendo vai acontecer, e de fato acontece. Deus é fiel. Confia no Senhor. Continua servindo ao Senhor. No Senhor, o vosso trabalho nunca é vão. Deus vê todas as coisas, até aquela oração que você faz quando ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus está recolhendo. Deus está respondendo. Continua servindo ao Senhor.
Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, muitas vezes nós estamos meditando em versículos, em textos pequenos, mas nós também podemos aprender lições de textos grandes, de livros inteiros da Tua palavra, como é o primeiro livro, o livro de Gênesis. Um livro que já começa mostrando a Tua soberania, o Teu poder criador. Pai, muitas vezes nós nos encontramos desanimados, porque não vemos saídas, Senhor, para determinadas situações. Precisamos olhar para Ti e lembrar que do nada o Senhor criou todas as coisas. O Senhor não precisa de algo anterior para fazer algo posterior. O Senhor não precisa de nada. O Senhor faz o que o Senhor quer. E nós queremos fazer parte deste plano, Senhor. Nós queremos continuar ao Teu lado. Nós queremos continuar Te servindo. Nós queremos continuar sendo o Teu povo. Falhos, muitas vezes, mas queremos continuar servindo ao Senhor. Continua nos fortalecendo, Pai. Entregamos a nossa vida, da nossa família em Tuas mãos, dos nossos pelos quais nós temos orado, para que o Senhor crie um coração novo, Pai, dentro deles. Pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.